por bem trazer a temática da ficha técnica, né? Enquanto ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta aí que envolve várias frentes, né? Várias informações dentro de um negócio de alimentação, talvez a ferramenta mais importante dentro de uma cozinha profissional, dentro de um restaurante, enfim, de um negócio mesmo de alimentação, por inúmeros motivos que a gente vai ver e discutir. A ideia, então, hoje é que a gente faça uma introdução mais teórica, né, e conceitual sobre a ficha técnica, para a gente alinhar aí o conhecimento de todos, considerando que alguns de vocês talvez não tivessem acesso, enfim, ou não estudaram, ou não conhecem mesmo, e para quem conhece, retomar, né, esse conteúdo e relembrar qual é a proposta, né, da ficha técnica e como ela tem, qual a importância dela dentro do negócio, né? E na próxima aula eu trazer um modelo de ficha técnica que eu utilizo aqui no Senac, né, para o curso de tecnologia em gastronomia, para o curso de graduação, que a gente utiliza como modelo padrão, né? Então é até o modelo que eu utilizo, né, que eu utilizei no meu espaço de gastronomia. Então é um modelo bem simplificado, mas que entrega 100% das informações importantes, né, para ter como parâmetro, né, para ter como parâmetro na produção e na cozinha de um negócio de alimentação, tá? Lógico, ficha técnica eu sempre falo, cada um pode ter a sua, obviamente que tem algumas informações que são básicas, né, e fundamentais para chamar uma ficha técnica de ficha técnica, né? Mas ela pode ter variações, né? Daí vai muito da sua capacidade de melhorar, né, essa ferramenta. Eu considero sempre o uso do Excel na formulação de ficha técnica. Eu acho que é o melhor programa, né, a melhor ferramenta que a gente tem para preencher, além de ser um programa que a gente tem até disponível na web, né? Não precisa nem comprar. Vocês, enquanto alunos do Senac, eu não sei se vocês sabem, vocês têm acesso a um desconto ou até gratuito, né? Baixar o pacote Office, depois até se informem sobre isso lá no portal do aluno, que vale bastante a pena para quem não tem, né? Ou precisa renovar essa assinatura, enfim. Tem lá algumas vantagens enquanto aluno, tá? Então, na aula seguinte, né, na próxima web, aliás, eu vou trazer um modelo de ficha técnica e a gente vai fazer uma aula prática, né? Então, eu vou explicar como funciona e depois eu disponibilizo o arquivo, né, a planilha, para quem quiser adotar, enfim, né, para quem quiser considerar aí na hora de preencher as fichas técnicas. Tudo bem? Eu só queria, deixa eu ver, estamos em 11 pessoas. Vou fazer uma enquete aqui rapidamente, só para saber quem já conhece a ferramenta. Conhece ou já utilizou uma ficha técnica, né? Aí vocês puderem responder, só para eu ter mais ou menos uma ideia de quem já... Ah, legal, ó. Por hora 100% de aproveitamento. Ah, legal. Então ótimo. Então a gente está falando aí de um tema aí que todo mundo teve acesso em algum momento, né? Da história de vocês aí, da carreira de vocês. Esse um que está faltando responder sou eu. Somos 11 contando comigo. Legal, pessoal. 100%, tá? Das pessoas conhecem, né? A Lilian respondeu aqui que conhece, mas nunca utilizou, né? Então acho que é um momento bom para a gente retomar. Eu confesso que quando eu era estudante, né, na gastronomia, era um assunto que a turma ficava, todo mundo detestava, né? Então é muito legal a gente querer ir para a cozinha, formular novos pratos, entregar, né?
pratos com criatividade, mas mais importante que isso é a gente conseguir reproduzir e padronizar, né? Além dos outros atributos que a ficha técnica entrega também, que é formulação de preço, de custo e tudo mais, que a gente vai ver agora. Então, tem a parte legal, né, que é ir para a cozinha, tudo, mas é importante trazer assumir, né, esse preenchimento para garantir, inclusive, a sustentabilidade financeira do negócio. Ele ainda falou assim, fazer conta ninguém gosta, né? Mas deveria ser a primeira coisa, né, Lilian? Que a gente faz ao pensar no negócio de alimentação. Então, pensando no conceito, como eu já disse, a ficha técnica ela é uma ferramenta, né? Então é um instrumento de avaliação, mensuração e controle dos pratos, né? Considerando principalmente dois quesitos, né? Que é a padronização. Talvez a padronização dos pratos seja o ponto mais importante, né? O objetivo mais importante da ficha técnica, né? Uma vez que eu lembro que quando eu fui montar meu espaço, minha avó falou assim para mim: faz sempre a mesma comida, hein, filho? Né, assim, foi a principal dica que ela me deu, assim, ela que sempre foi do comércio, ela falou assim: faz todo dia o mesmo prato, tá bom? Assim, do mesmo jeito, né? Então você vê que o conceito, provavelmente na vida dela ela nunca usou ficha técnica, mas ela já sabe o quanto é importante a possibilidade de reproduzir o mesmo prato sempre, né? Uma vez que teu cliente vai lá e gosta do teu prato, ele quer voltar e comer a mesma coisa, né? Então acho que esse é a principal característica e o principal objetivo da ficha técnica. E o outro é que ela constitui base, né, na elaboração dos custos dos pratos e, consequentemente, no preço de venda. Né? Uma vez que eu insiro, né, que eu considero todos os custos, né, e despesas dentro da ficha técnica, essas informações vão me possibilitar o cálculo do preço final, né, do preço de venda, considerando outras variáveis também, né? Mas ali a informação ela já consegue entregar aí o mínimo necessário para que a gente possa fazer o cálculo, pelo menos inicial, do preço de venda. Né? E, por fim, é um instrumento fácil, né, de utilizar, o mais difícil é preenchê-lo, né? Adequadamente, mantê-lo atualizado e empregá-lo de fato. É muito bonito ter a ficha técnica, né? Mas se a gente não atualiza ou não preenche direito e não utiliza no dia a dia da cozinha, não faz o menor sentido ter a ficha técnica. E vale reforçar que realmente o preenchimento dela, o primeiro preenchimento dela é chato mesmo, né? Idealmente a gente precisa conferir, pesar todos os itens, né? Fazer os ajustes necessários da receita, né? Mas uma vez que a gente tem essa ficha preenchida, a aplicabilidade dela é simples, né? Até porque é quase que um receituário, né? Lógico, é bem mais avançado que um receituário, mas uma vez que você preenche e tem uma matriz com cálculos, né, automáticos, a atualização fica bastante simples. Esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês na web que vem, ele é automatizado, né? Não é uma mega planilha aí, né, do futuro, não é nada disso, mas ainda assim é uma planilha que, né, um modelo de ficha técnica que contém 100% das informações necessárias e que por ser básica, ela possibilita aí uma automação, um incremento para quem é fera no Excel, em planilhas, ela possibilita aí uma melhoria, né? Então, só reforçando, o importante é preencher e atualizar, né? Depois, empregar, obviamente, né? Depois do primeiro preenchimento, tudo fica mais simples, né? Para seguir com o material atualizado. Então, enquanto ferramenta de gestão, ela registra, né, a elaboração dos pratos e dos insumos e matérias-primas utilizados em duas frentes, né, operacionalmente, né, porque ela entrega ali, além do receituário, as etapas da produção, né, então qualquer pessoa que tenha conhecimento na cozinha e que tem em mãos uma ficha técnica bem elaborada, né, bem preenchida, a pessoa consegue executar esse prato e identificar todas as etapas da produção.
E gerencialmente, né, então pensando nos custos, né, ela identifica os custos da matéria-prima. Deixa eu ver, o Alessandro perguntou aqui. Tá ruim para você, Alessandro? Eu vi que você entrou e saiu algumas vezes. Bom, o pessoal está falando que está normal. Engraçado que a Lília respondeu e saiu. Mas vamos lá. Depois, Alessandro, tenta acessar. Se estiver muito ruim, né? Ah, você está aí. Para mim parece que você saiu. Depois você tenta acessar a gravação. Se ficar muito confuso de entender, pode ser alguma coisa no teu áudio. Vamos lá. Então, repassando, ela atua em duas frentes, né? Operacionalmente e gerencialmente. Né? Pensando operacionalmente, toda vez que a gente fala em operação, é a atividade que acontece ali dentro, né, dos espaços produtivos de uma unidade de alimentação. Né? Então, como que se dá essa operação? E quando a gente pensa em gestão, né, em gerenciamento, é tudo que está relacionado com principalmente com as etapas financeiras do negócio, com a administração do negócio, tá bom? E essa disciplina, como vocês puderam ver, de acordo com os temas, né, de cada uma das aulas, ela é bem voltada para a operação. E daí vamos pensar um pouquinho, né, e discutir os benefícios, né, do uso da ficha técnica, né? Então, um primeiro ponto é que ela proporciona a organização das rotinas, né, de produção, antecipa cada procedimento em função do que será servido. Tá? Então, uma vez que eu tenho disponível a ficha técnica e sei, né, qual o cardápio que eu vou servir, a quantidade, né, pensando num evento, por exemplo. Né? Então, eu sei que é um evento para 100 pessoas, né? Um jantar, eu já tenho quais são os pratos, né, qual a ordem do serviço. Eu, com base nessas informações, eu utilizo como fonte a ficha técnica para elaborar o meu fluxo, para elaborar minha lista de compra, solicitar, né, para os departamentos, quando há, né, os departamentos responsáveis à compra dos insumos ou o desenvolvimento de novos fornecedores, a negociação de preço, enfim. Então, a partir da ficha técnica, ela dá a condição, né, de organizar essas rotinas produtivas, até considerando tempo de preparo, né, quantidade. Né, uma vez que eu tenho essas informações na ficha técnica, eu organizo a minha cozinha, a minha estrutura, a minha equipe, tá? Ajuda, então, na precificação dos produtos, que é um dos pontos também bastante relevantes, uma vez que eu tenho todas os preços, né, os custos dos insumos, eu consigo calcular, né? E nessa planilha que a gente vai trabalhar semana que vem, a gente tem ali a precificação automática baseado no CMV, né? O custo da mercadoria vendida, o fator de correção, o índice de cocção, são todos conceitos que já estão disponíveis para vocês na aula narrada, acho que da primeira ou da segunda aula, né? Depois vocês confiram lá. Contribui na tomada de decisão para o aproveitamento de matéria-prima também da estação. Sabemos que a sazonalidade tem impacto direto no custo de insumo, né? Então também é possível eventualmente substituir algum ingrediente, considerar na formulação do cardápio, ou cardápios sazonais, ou cardápios promocionais, combos, né? Tudo o que está posto ali na ficha técnica. Serve como instrumento de capacitação da equipe de cozinha, né? Então, a equipe de cozinha é um ponto, né? Uma vez que a gente tem uma equipe e eventualmente uma pessoa falta, uma pessoa sai, a gente sabe que o turnover, né, que a rotatividade de equipe dentro do setor de alimentação é bastante alta. Uma vez que a gente tem uma ficha técnica bem elaborada, ela constitui instrumento necessário aí no treinamento, né? No treinamento e na rotina mesmo de quem atua na cozinha. E os atendentes de salão, né? Então, uma vez que eu tenho uma equipe, quantas vezes a gente já não foi no restaurante e perguntou o que tinha no prato, o garçom não sabia responder, né? Principalmente nessa
nessa tendência que a gente tem cada vez mais de restrições alimentares, né, é muito importante que a equipe de salão saiba vender, né, e saiba explicar corretamente os ingredientes de cada prato, tá? Então, também serve para o treinamento da equipe de salão, né, que é a equipe de vendas, né, quem está ali à frente, o cartão, meio que o cartão de visita aí do restaurante, né? E contribui para o controle de compras e manutenção de estoques, né? Então a ficha técnica ela serve também como parâmetro, como fonte para a equipe de vendas, para a equipe de compras, aliás, desculpa, entender qual que é a demanda, né? Uma vez que a gente tem cruzamento de informações, vamos considerar que eu tenho lá uma rotina, né, semanal de vender 70 pratos específicos, né? Então o setor de compras considera, né, as informações de vendas e utiliza como fonte a ficha técnica para entender a quantidade de insumo para esse determinado prato que tem uma venda lá de 70 por semana, né? Então ajuda na previsão, né? Um ponto bastante importante da gente considerar também é a informação bem utilizada, né? Uma vez que a gente tem informação, às vezes tem restaurante que tem um sistema super avançado, que custa bem caro, né? A utilização e o recorrente mensal, enfim. Mas o gestor acaba não usando as informações que esse sistema proporciona. Então, uma vez que a gente tem informação disponível, é importante que essa informação seja considerada na elaboração de estratégias, né? Seja no setor de compras, de armazenamento, enfim, ou dentro da própria cozinha, ou pelo gestor, né? O gestor que quer rentabilizar ainda mais o restaurante, ou reconsiderar a reformulação do cardápio, tá? Então, a ficha técnica, ela contribui também nesse controle, né? Controle de estoque, controle de compras e manutenção de estoque. Auxilia na análise diagnóstica da empresa, né? Então, quando a gente se encontra em algum momento de revisão, né, do conceito ou até mesmo dos custos, né, a gente pode considerar essas fichas para entender qual que é o insumo que está custando mais caro, será que convém eu manter algum prato no cardápio ou substituir algum insumo, né? Então a ficha técnica serve também como base, como referência, né? Para consulta e para a realização de diagnósticos específicos, né? Relacionados principalmente aos pratos. Torna as receitas possíveis de serem reproduzidas, né? Então é a questão da padronização, né? Uma vez que eu tenho as informações bem detalhadas de quanto tempo, o que eu preciso, né? Qual que é o procedimento para a preparação dos pratos, eu consigo organizar a rotina, organizar a equipe, o tamanho da equipe e dimensionar todas essas variáveis produtivas, né? Dentro da operação. Pode reduzir os custos de armazenamento e estocagem, né? Justamente por conta dessas informações. Então, se eu tenho informação de venda e tenho informação da quantidade de insumo necessário, eu consigo otimizar, né, as práticas de armazenamento e estoque. Serve de base para elaborar cardápios e novas preparações, mantém as características organolétricas e sensoriais das produções, justamente porque segue, né, uma ordem lógica aí de preparo ou de armazenamento, enfim, de finalização, né, que é muito comum também, de pré-preparo, de mise en place, considerando essas características. E um resumo, né, de algumas vantagens, então diminuir a perda na cozinha, justamente pela padronização, facilita a preparação dos pratos, né? Até porque é a única fonte de informação que a brigada vai ter, né? Então a gente direciona a preparação, né? Racionalizando tanto o tempo de execução quanto as funções de cada um. Dinamiza o trabalho da brigada de salão, né? Então, como eu já disse, o acesso às fichas técnicas pode não, né? É fundamental para que essa equipe saiba vender os pratos e até entenda ali qual prato é
é mais interessante, talvez até num incentivo semanal, mensal, diário, né, daquele prato que está precisando sair porque tem um estoque maior ou porque entrou em promoção por conta de alguma vantagem sazonal ou de alguma negociação com a equipe de venda, com a equipe de compras, né, e com fornecedores. Então, sempre linkar a brigada de salão como aquela equipe responsável pela venda do produto. Né? Uma vez que eu tenho a minha equipe de produção, lá de operação dentro da cozinha, eu tenho que produz, né? Eu tenho a equipe de brigada que vai estimular o consumo desses produtos e é fundamental que ela conheça o produto que ela está vendendo. Permite o bom treinamento de novos cozinheiros, também já falamos disso, né? Facilita o trabalho do setor de compras, né, considerando aí as produções, o consumo, né, o número de vendas desses pratos, negociação de preço, negociar novos fornecedores, né, uma vez que eu tenho alguma ruptura de algum tipo de matéria-prima, de algum tipo de produto, insumo, eu posso buscar novos fornecedores, seja por conta de uma má negociação também, ou de uma má qualidade de determinado insumo. Ajuda no controle dos desvios, né? Então, uma vez que eu sei a quantidade de insumo que eu preciso para produzir determinada quantidade, considerando ali meu fluxo, minha rotatividade, a quantidade de cliente, enfim, eu consigo entender quanto que eu compro e quanto que eu preciso ter em estoque, e se qualquer variável impacta aí nessa rotina, nesse valor, nesse volume, é possível identificar também. Garante a qualidade, né, justamente por conta da padronização, né? Lembrando que padronização não é simplesmente qualidade, o sabor do que está sendo servido, mas também a quantidade, né, o porcionamento. Como que um dia eu vou ter uma quantidade de arroz, no outro dia tem outra quantidade. Aqui no Senac tem um restaurante que é assim, né? Aqui tem vários restaurantes no campus, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um deles, assim, que cada dia que eu vou almoçar lá vem uma quantidade, né? Então, às vezes, quando eu tô com muita fome, eu tenho o azar de vir um pouco menos de comida do que normalmente vem. Então, o sabor da comida é o mesmo, né? A qualidade é a mesma, no entanto, cada dia, acho que está relacionado com o humor do cozinheiro, né? Então, cada dia tem uma quantidade. Então, é muito importante também essa questão do porcionamento. Agora, isso precisa estar bem detalhado para que qualquer pessoa, né, que seja profissional da área, consiga reproduzir, né? Então, considera isso. Cálculo do preço de vendas, né, que talvez aí seja a questão mais importante, ao apresentar o custo de cada preparação, serve de informação para qualquer momento e para a tomada de decisões. Né? Então, uma vez que eu tenho um prato que custa muito alto, né, que tem insumos caros, a gente sempre usa como referência aí o bacalhau. Né? Então, eu tenho lá no o meu... O Alessandro falou que é regime forçado. Acho que é bem isso mesmo. Olha para a nossa cara e fala assim, esse daí está precisando emagrecer, deixa eu colocar um pouco menos. A tomada, falando do bacalhau, né? Então a gente sempre usa como referência o bacalhau, que é um prato caro, mas que é tradicional para algumas tipologias de restaurante, né? Então sempre se mantém ali um peixe, um produto que tem um alto valor, o insumo tem um alto valor, mas que não tem um giro, né, tão grande, a não ser que seja um restaurante especializado nesse tipo de produto, né? E daí a gente começa a avaliar, né? Olha, eu vendo 2, 3 por semana, eu tenho que manter esse estoque, né? Será que vale a pena manter esse produto, né? Esse prato no cardápio? Né? Então eu considero o preço dos insumos que estão postos ali na ficha técnica, né? Considerando que nem sempre é o chefe de cozinha ou o cozinheiro responsável pelo preenchimento da ficha, né? Ele ou pela visualização ali dos preços, né? Pode ser que seja ele que elabora as fichas, mas quem faz a gestão do preço é outro departamento, né? Pode ser o gerente, a pessoa responsável por compras, o dono, né? Na ausência aí de um departamento específico. Então, a ficha técnica ela passa a ser também
uma fonte para entender quais são os custos e tomar decisões, né? Se eu mantenho ou não esse prato no cardápio, considerando que a rotatividade, o giro desse prato é muito baixa e eu tenho eventualmente até prejuízo, porque esse custo ele é muito alto. A Lilian pontuou aqui a questão do filé mignon, né? O filé mignon é um insumo de custo alto, né? Uma das carnes mais caras, né? Dos cortes clássicos que a gente conhece, mas ele é versátil, né? Então, se a gente considerar que o filé mignon a gente tem praticamente zero perda, né? Porque ele, mesmo se a gente começa cortando um como que chama? Um medalhão, a gente pode passar para o paiar e as pontas a gente faz estrogonofe, o picadinho, né? A gente consegue ter aí quase que 100% de aproveitamento em outros pratos do cardápio, né? Então isso também é bastante importante considerar. É, sempre, vocês vão ver isso lá em desenvolvimento de cardápios, né? Que é outra disciplina, que com outro professor, enfim, vocês vão perceber isso, né? Que quanto mais a gente conseguir otimizar os insumos, menos perda vai gerar. O Gabriel falou assim, ó, Fábio, você comentou sobre as proporções. E aqui perto de casa tem 2 restaurantes na mesma rua que trabalham com a refeição sem balança. E fico abismado com o tamanho das marmitex. E se aquilo realmente traz lucro para o restaurante? Sempre acho que não. Trabalha para pagar a conta, fora a quantidade de arroz que vem. Gabriel, assim, é muito comum, né? A marmita, eu não sei, eu tenho sempre a impressão que a marmita ela é voltada para um público bem específico, que é um público que quer encher a barriga, né, com volume de comida, né, e não com qualidade, né, quando a gente pensa naquele marmitex clássico, né, que vem a comida toda junta. É lógico, tem outros tipos de quentinhas, né, de marmitex, de marmita, que é mais separado, mais elaborado, né, que tem um equilíbrio nutricional, mas vamos pensar nessa marmitex mais clássica, que provavelmente é o que o Gabriel está falando. O conceito é ter muito arroz, né? Porque a ideia é ter volume de comida para encher a barriga, né? Agora, mesmo o arroz hoje, né, é um insumo que não é mais barato como era antes, né? E eu fico pensando também na quantidade da proteína, né? Que muitas vezes também vem bastante e o preço, assim, aqui em São Paulo a gente consegue achar marmita por 16, 18 reais, que é um preço bastante baixo, né? Daí eu preciso entender qual que é o tipo de custo que a pessoa faz. Vale considerar que algumas estratégias, né, de faturamento para algumas tipologias mais simples de negócio é o volume, é ganhar no volume, né? Então eu tenho uma margem baixa, mas eu ganho na quantidade vendida. Né? A Marmitex é um exemplo disso, daquela produção em escala, né? Não tem refinamento, eles não estão preocupados com a experiência do consumidor. Né? Então, ele vende 50 para uma construção, para uma obra, por exemplo, assim, em meia hora ele faz 50 Marmitex e entrega. Né? Então ele está ganhando, ele ganha pouco em cada uma, mas ganha no volume. Então pode ser também uma estratégia. Agora, a falta de padronização, né? É o que chama atenção mesmo. A Larissa falou que o McDonald's, né, exemplo de padronização, na verdade, Larissa, as franquias, elas têm como base, como parâmetro, como alicerce a padronização dos produtos, né? Então, um restaurante ele só é franqueado, né? Um restaurante falando aí de uma forma geral, ele só é franqueado a partir do momento que ele consegue padronizar os insumos. Tanto é que eles operam com parceiros logísticos. A gente vai falar em alguma das webs dessa disciplina sobre logística. Né? Então, um dos pontos, né, é distribuir para 100% das unidades o mesmo produto. Né, para garantir a padronização. O Ayrton falou: acredito que todos os fast food. Ah, tá, o Ayrton já tinha falado, é isso aí. Aqui no Ceará, a marmitex é composta por arroz, purê, espaguete, proteína e salada. Não, o macarrão é bem comum mesmo. Eu conheço alguns lugares que tem, porque em São Paulo a gente tem alguns núcleos que que tem gente do Brasil todo, né? E o hábito alimentar, né, se altera bastante também. Então, isso acontece. Trabalhei numa cozinha industrial e era tudo muito padronizado. Com certeza. Então, as cozinhas industriais, né,
as cozinhas coletivas, né, de refeições coletivas, elas têm outro parâmetro, até porque elas consideram aí, né, fortemente a questão do custo, né, e do equilíbrio nutricional também, né, coisa que muitos dos restaurantes não consideram, né, considera mais a questão do sabor e da apresentação mesmo. O Ayrton falou, restaurante universitário, principalmente da Federal da Bahia, tinha uma padronização da preparação excelente, mas na hora do serviço era tudo desequilibrado. Não, com certeza. Eu hoje, por um acaso, almocei no bandejão da USP também. Lá, o estudante fica à vontade para pegar o arroz e o feijão, né? E a proteína é servida por eles. O arroz, o feijão e a salada, né? Então a gente fica à vontade para pegar arroz, feijão, salada e a proteína e mais um acompanhamento que sempre tem, que normalmente é um legumes. Hoje era farofa, né? Era um bife de panela, uma farofa e o arroz e feijão e uma salada de acelga. Então essa parte que é a parte mais cara, né? São eles que separam, né? Então é uma colherada, né? Que é uma porção. É bem isso mesmo. Deixa eu pegar bastante aquilo que enche a barriga, né? E o que, e o que é mais caro eles servem. Mas também custa R$ 2, né, gente? Que é subsidiado, obviamente, mas não dá também para deixar o povo à vontade. Porque eu já vi gente lá que enche o prato e leva uma marmitinha escondida e guarda para comer à noite, entendeu? Para não ter que pagar 2 bandejão. Então, assim, se a gente for considerar essa prática, né, fica inviável para a cozinha, né, para a empresa que está fornecendo os pratos. Vamos lá. Tudo bem? Então, assim, só pensando em algumas ferramentas de gestão, né, como eu já disse, vocês vão ver nessa disciplina, né, já vi nessa primeira aula, nessas primeiras aulas narradas, né, sobre o cálculo de CMV, fator de correção, índice de cocção. Depois tem uma outra aula narrada que é ficha de especificação de matéria-prima, né, que é bastante direcionada para a área de compras, recebimento e armazenamento. Também tem o manual de recebimento, cadastro de matéria-prima. E mais lá na frente, se eu não me engano, é na aula 7, tem a curva ABC de compras, né, que é uma ferramenta também bastante estratégica para a área de compras e para a gestão de uma forma geral, né, para a gestão do negócio. Tá? Então, aí dentro desse conjunto de ferramentas, né, a ficha técnica tem esse papel aí de padronização, na garantia de execução, pensar no rendimento, né? Então tem lá essa informação de rendimento da receita, os ajustes, né, ou substituições de ingredientes, insumos e, por fim, o custo e preço de venda, tá bom? Então, aqui como uma forma mais resumida. E a Eliette falou, trabalho em restaurante de comida saudável, muito organizado, pelo menos com ficha técnica o tempo todo. Então, uma vez que isso é implantado, né? Normalmente, acho que desde o início da abertura do negócio, a gente não consegue, eu mesmo, assim, não consigo reproduzir mais receita, a não ser que você vai fazer alguma coisa meio juntando os ingredientes que tem na geladeira, né? Daí você acaba fazendo ali, considerando que vai ser uma única vez que você vai fazer o prato. Mas para eu fazer, porque todo mundo me pede às vezes ou brownie, ou um bolo, ou né, um prato específico, eu sempre pego a ficha técnica para fazer. Eu não faço de olho de jeito nenhum. Todo mundo fala assim, mas você não é o chefe, né? Todo mundo acha que só porque você é chefe você não precisa olhar a receita, né? Então a gente também tem que se desvincular aí desse parâmetro. Cookies também. Ai, cookies é muito bom, né? Eu faço um cookie super bom. Então aqui eu trouxe uma receita de cookies, mas essa receita é do panelinha. Eu trouxe mais como exemplo. Esse aqui é um exercício que eu dou nas aulas presenciais para a gente fazer análise, né, de determinadas receitas que estão disponíveis para a gente, né? Eu sei, a gente, né, à medida que a gente vai aprendendo mais, né, a lidar, né, com a área de gastronomia, a gente vai percebendo que algumas receitas, só de bater o olho, a gente já sabe que a receita não vai dar certo, né, ou que o resultado não é o que a gente espera, e a gente sabe também que tem muito conteúdo disponível na internet que não tem qualidade nenhuma, né? Eu trouxe aqui uma receita do site Panelinha, eu adoro a Rita Lobo, né? O Panelinha, não sei
quanto a vocês, porque ela tem um rigor, né, de pesquisa, assim, eu percebi que todas as receitas delas, todas que eu fiz, né, funcionam muito bem, né, e eu trago, mas só que é voltada para um público, né, que não necessariamente seja profissional, né. Então, quando a gente olha, né, essa receita, de imediato a gente consegue perceber as medidas caseiras, né, de xícara, colher, né, mas ao mesmo tempo a gente também tem a medida em gramas, né, uma medida mais profissional, que sugere, né, a utilização do equipamento que é a balança. Né? Então, não tem problema a gente ter, lógico que no ambiente profissional, a gente precisa usar medidas profissionais, por isso que a padronização é tão importante. Né? Eu utilizo isso como um exercício para a gente entender a diferença de um receituário, né, que é o caso dessa receita do panelinha, e de uma ficha técnica bem preenchida. Né? Então aqui é possível que seja dessa forma, porque a gente está conversando com outro público. Né? Agora, dentro de uma cozinha profissional que considera-se profissionais, né, pessoas capacitadas para atuar dentro da cozinha, que também nem sempre é a realidade, a gente precisa considerar essas medidas profissionais, né? Medidas padrões, enfim. E o modo de preparo, né? Então eu gosto sempre de pontuar algumas coisas aqui, por exemplo, né? Pré-aqueça o forno em temperatura média alta, né? O que é média alta? Depois ela fala, utilize um silpá para forrar. A gente sabe, né? Quem estudou gastronomia, né? Provavelmente sabe, mas será que não seria melhor colocar tapete de silicone ou papel manteiga, né? Porque a gente tem que considerar sempre que na ficha técnica qualquer pessoa, né, consiga entender, não tem que ser da forma mais simples possível, mas sem perder o rigor do passo a passo, né, do detalhamento. O que mais aqui? Vou passar mais rápido, assim, só para a gente ver, né? Então, leve ao forno até que os cookies fiquem assados, né? Qual que é a referência, né, desses fiquem assados, tá? Então, trouxe mais como um exemplo, né, de atividade, que a gente obviamente não vai realizar, mas para vocês entenderem aí a diferença da utilização das medidas profissionais para essas medidas caseiras, né? Aqui um exemplo de tabela de conversão, né, considerando, né, a medida caseira, ou a medida padrão, né, que seria a medida profissional, né, e o fator de correção. Né? Então, cada uma das... aqui, quando a gente olha, até coloquei aqui farinha de nozes. Né? Aqui, o único item que tem o fator de correção, né, considerando que a gente vai fazer a própria farinha, até porque aqui ela fala de farinha de nozes, né? Então, 3/4 de xícaras de farinha de nozes ou nozes passadas no processador. Né? Então, se a gente considerar que a gente vai comprar as nozes com casca e fazer a própria farinha, a gente tem que considerar esse fator de correção. Né? Então, comprar aí 2,2 vezes mais a nozes, né? A quantidade de nozes para poder alcançar a quantidade líquida da farinha, tá? Tudo isso a ficha técnica vai fazer automático, né? A gente vai ver isso na próxima web, como faz essa conta, e normalmente esse fator de correção ele é mais ou menos padrão, né? Existem alguns manuais que já entregam esse fator de correção pronto, mas nada impede da gente reformular na hora de fazer o preenchimento, né? Então, vou fazer o preenchimento da minha ficha técnica de cookies, né? Então, eu vou pegar todos os ingredientes, vou pesar, vou fazer a preparação e vou pesar depois, né? Ou peso, limpo, peso de novo, né? E daí a gente vai alcançando esses indicadores, né? Como é o caso do fator de correção, né? Até porque eles não têm muita oscilação, né? Mas às vezes o tomate está um pouco maior ou um pouco menor e eu vou usar o tomate concassê, né? Que é sem pele, sem semente, né? Como que tem que usar uma média, né? Porque
não dá ou sempre puxa para cima, né? Até para poder compor o preço, né, o preço final, e também se mudar de fornecedor, né? Então eu tinha lá um fornecedor que me entregava um tomate um pouco maior, agora eu tenho um fornecedor que me entrega um tomate menor, eu tenho que fazer essa correção, né? Mas no geral esse indicador não tem muita oscilação, uma vez que a gente coloque na planilha, a gente utiliza ele de forma automática no cálculo, tá bom? E a gente vai ver isso na próxima aula. Tudo bem? Aqui é um outro exemplo de medida, então a gente tem que sempre ficar também atento, né? Porque, por exemplo, aqui, deixa eu ver o que, que tem de diferente. Ó, farinha de trigo de uma xícara é 120, né? Mas tem alguma outra coisa aqui que está diferente. Por exemplo, a manteiga, uma xícara é 200, vamos ver aqui. Na outra é 220. Então, assim, será que vale a pena eu considerar a tabela de conversão, né? Se eu for considerar, utiliza só uma como padrão, né? Como parâmetro, né? Porque daí você consegue sempre utilizar a mesma regra para todas as receitas, mas o ideal é fazer o teste, né? Então, a primeira vez que eu preencho, eu peso tudo, anoto tudo, deu certa receita, utiliza isso como padrão, né? Converte uma vez só, tá? Porque realmente a gente tem muita informação e não tem nada padronizado quando o quesito é conversão de medidas, né? De caseira para padrão ou para profissional. Tudo bem? Considerando também, né, que quando a gente fala copo, né, xícara, aliás, a gente não está falando da xícara que a gente tem lá em casa, né, a gente está falando da medida internacional de xícara, né? Então, utilizar aquele copo ou aqueles medidores bonitinhos que a gente tem, aquele conjunto, né? Então, sempre usar essas medidas, porque essas medidas, sim, né, têm uma característica diferente daquela xícara que a gente usa para tomar café, para tomar chá, né? Então, quando fala xícara, é para utilizar esses medidores mais padronizados. Tudo bem?